Hoje é uma mulher que me entendo como no meu auge e ainda acho que tem mais um auge ainda por vir. Pode ser que amanhã ou daqui a 10 anos eu não use mais roupa curta, mas não porque a mulher de idade não pode usar roupa curta, não, talvez porque eu não goste mais. Eu estou viva, por que não continuar vivendo? Eu acho que eu nunca encontrei problema quanto à idade, não, sabe? O que aconteceu comigo foram algumas questões pontuais dentro do âmbito acadêmico, né? Quando eu fui fazer o meu mestrado, na minha entrevista de mestrado, o professor lá, coordenador, olhou para mim e disse: eu conheço você, você era da primeira turma de farmácia, você tá velha demais para isso. Eu tinha 35 anos, né? Tipo, tinha recém ali, estava nos início dos 30 anos, porque 35, 34, acho que eu tinha, 34 para 35. Então ele falou isso para mim e isso foi a primeira vez, eu acho, que eu ouvi alguma coisa que me deixou perturbada em estar ouvindo aquilo, mas também não assimilei para a vida, não. Aí, outra questão foi quando eu ainda estava dentro do ambiente acadêmico, porque o ambiente acadêmico é em si um local, acredito que hoje já esteja um pouco diferente, mas 10 anos atrás, lá no Sul, eu senti essa questão do etarismo bater forte, por alguns professores questionando a idade que eu estaria terminando o meu mestrado e questionando o fato de eu não ter filhos naquela época, de eu não ser casada, e aquilo realmente para mim foi algo muito novo, porque eu não tinha experimentado aquilo no meu seio familiar e fui experimentar num local em que eu não imaginava que tivesse isso, porque eu me formei, fui para o mercado de trabalho formal, e não voltei para a academia. E quando eu resolvi voltar para a academia, digo, né, o mestrado, o doutorado, eu acabei ouvindo essas coisas de pessoas que eu jamais esperaria ouvir, né? Então ali foi onde eu tive a minha primeira experiência com falas tanto machistas, né, quanto etaristas. E eu tinha ali meus 35, 36, 37 anos. Minha relação com o etarismo foi um amigo, eu já começo já falando sobre isso, um amigo que disse assim: já tá bom, você já né, já fez 50 anos, para que continuar usando essas roupas curtas, tá bom, já é uma senhora. Na hora realmente me chocou, fiquei triste, não vou mentir, chorei. Será? Só que depois eu disse não, né? Foi quando eu fui fazer, eu disse, como assim? Eu sempre fui do jeito que eu quis ser, eu nunca fui eu não sou modelo, que eu acho que cada um tem suas profissões, eu não fiz para lançar moda, nem fiz para nada, era uma questão minha de conforto, por me achar baixinha e eu achava que a roupa curta me alongava mais. E aí fui fazendo, era mais fresquinho, porque a gente que é mais gordinha sente mais calor. Eu sempre tive o peito grande, então eu gostava de decote por causa disso. Eu tive essa relação direta e, em vez de ficar chorando, em vez de me entregar a ela ou de dar direito a alguém, eu resolvi fazer dela levantar uma bandeira e contribuir para que menos mulheres passem por isso. E quando eu perdi a visão, que eu fiquei assim, o que eu vou fazer, né? E
já estava na reabilitação lá no Instituto de Cegos, lá nas Graças. E então a professora minha de Braille teve a ideia, por que não volta a estudar? Eu digo, mas eu não sei nem o Braille direito ainda. Mas você vai aprendendo, vai fazendo e vai aprendendo. Aí então eu fiz a inscrição no Enem, consegui entrar através de cota, mas consegui entrar. Então fiz o curso de pedagogia aqui, terminei o ano passado. Quando eu cheguei em Olinda, aí eu fiquei agoniada. Eu digo, meus filhos mangam muito de mim. Disse, mãezinha, você só fica bem na escola. Vá. Aí eu fui lá na Foca, que é pertinho da minha casa, onde eu moro hoje. E fui fazer o curso de Direito. Aí eu já entrei como portadora de diploma, não fiz seleção. Terminou o Direito, eu fui fazer... Eu não trabalho bem com computação. Apesar de ter um certificado, eu não trabalho bem. Aí eu digo, meu Deus, o que é que eu faço? Fiz no grau. Uma parte, porque lá eu tranquei para vir fazer jornalismo, que eu até acho que eu devia ter terminado o grau para depois fazer jornalismo, porque agora eu estou precisando. O etarismo, ele é um sistema, né, que envolve a percepção, né, como a maneira como a gente percebe as pessoas mais velhas. Isso tem a ver com os estereótipos. A maneira como a gente pensa sobre as pessoas mais velhas, então isso tem a ver com os preconceitos, ou a maneira como a gente age em relação a elas, e, portanto, isso tem a ver com a discriminação, diferentes formas de discriminação. Então, o etarismo compreende estereótipo, preconceito e discriminação. Ele pode ser voltado para outras pessoas, mas também pode ser voltado para a própria pessoa. Então, existem pessoas mais velhas que são, elas próprias, etaristas. Elas olham no espelho e se veem péssimas. Nossa, mas eu estou péssima. Minha mãe é um pouco assim. Eu estou um escombro. Ela foi uma mulher considerada muito bonita, ela agora, mais velha, já tem quase 90 anos, e ela acha que ela perdeu a beleza, perdeu o valor. Psicossocialmente falando, isso vai impactar principalmente na autoestima das pessoas que são vítimas de etarismo. E quando a gente fala de autoestima, a gente tem que falar de saúde mental, porque a autoestima ela está diretamente ligada a como a pessoa se sente. Porque esse etarismo ele pode ser encontrado dentro da instituição onde a pessoa vive, onde a pessoa trabalha, dentro da família, pode ser encontrado dentro dela mesma. A gente sente que já existe uma desigualdade na hora do recrutamento e seleção, né? Quando as mulheres com mais de 30, elas são consideradas mais onerosas, elas são consideradas, né, sob o ponto de vista de trabalho, inclusive mais caras, né? Então, além de um custo por ser maior no sentido de licença maternidade e por aí vai, tem também essa questão de serem mulheres com mais experiências e, por isso, uma remuneração acarreta ter uma remuneração mais alta. A experiência do envelhecimento ela é bem diferente, pode ser bem diferente entre pessoas mais ou menos favorecidas socioeconomicamente. Porém, não há uma regra. Você tem pessoas empobrecidas e que têm um envelhecimento muito facilitado por uma rede comunitária, né, que cuida, que zela, que olha por essas pessoas, e outras pessoas, na outro extremo, que são muito ricas, mas que, por vários fatores, são deixadas à própria sorte, são abandonadas e não são devidamente acolhidas e valorizadas, enfim.
no seu estágio mais avançado de idade. Então, tudo isso é muito relativo, mas sim, o fator socioeconômico contribui muito. Se você tem mais dificuldade, por exemplo, para se locomover, para ficar em pé em fila, para pegar um ônibus que é muito alto. As políticas públicas ajudam, têm trabalhado bastante, a Organização Mundial de Saúde, o Programa Nacional da Pessoa Idosa, as leis que têm sido implementadas para o idoso, a gerontologia, como eu falei, e tudo isso é uma questão de conscientização coletiva, que é lento, mas nós já conseguimos sentir que o trabalho tem sido feito. Dentro das universidades, na Universidade Católica nós temos os 50+, e tantos outros que são realizados pelas universidades do Brasil inteiro e do mundo. Quando a gente foi ver a Cato, traz um número 3 a 5% só de mulheres mais 50 dentro das organizações hoje no Brasil. E isso é um dado que dói, né? Porque essas mulheres que são chefes de família, são mulheres que têm muito para oferecer em termos de experiência, visão sistêmica, né? São todas as competências que são atribuídas à liderança feminina, né? Que é o todo, o olhar para o cuidado, né? São competências que a gente naturalmente já tem. Então, assim, a gente sente que um ambiente sem esse perfil, ele é um ambiente que ele pode deixar de ser mais rico, mais diverso, mais inovador, né? Então, a gente espera mais políticas. A gente vê hoje, por exemplo, empresas trabalhando com mentoria reversa. O que é isso? Jovens, né, e pessoas mais experientes trabalhando com trocas, né, a partir de trocas de quando eu tenho um jovem que ele tem muito mais tranquilidade na tecnologia, eu tenho uma pessoa com mais 50 que ela tem muito mais visão de mundo a partir das suas experiências. Então, isso não precisa ter choque, pelo contrário, a gente precisa se encontrar. A gente tem aí elementos melhores para conexões. O conselho que eu dou para mulheres que estejam sofrendo com etarismo hoje, eu tive um exemplo muito claro hoje. Postei sobre a minha gravidez aos 40 e muita gente veio falar: nossa, seu post caiu como uma luva. Eu não aguento mais ouvir as pessoas dizendo que eu estou velha. E eu falei: não escute isso. Apelos negativos você vai ouvir pro resto da sua vida, ou porque você está velha, ou porque você é jovem demais, ou porque você é isso, é aquilo. E hoje é uma mulher que me entendo como no meu auge, e ainda acho que tem mais um auge ainda por vir. Diariamente eu tento combater em falas de outras pessoas, quando alguém diz: não, essa mulher, essa véia, né, que chama a véia, essa véia tem que estar em casa, o que está fazendo aí? A praia vai cair, vai se machucar. Não, ela tem que viver, ela é um ser humano que precisa viver. Todo mundo que está aqui na vida precisa viver e ser feliz, sabe? Eu acho que a gente veio, eu tenho uma coisa muito certa na minha vida, que a gente veio para a vida para ser feliz, para evoluir como ser humano. Eu tenho essa certeza, não importa quem não tenha, eu tenho. A gente veio para a Terra nessa passagem, porque a gente está de passagem, a gente veio para evoluir e contribuir com a evolução do mundo, né? Com a evolução do... Então, a evolução, quando a gente evolui e a gente contribui com a evolução de alguém, a gente está contribuindo para a evolução do mundo. Eu estou viva, por que não continuar vivendo? Eu acho que no dia que eu parar, é como se eu estivesse me condenando à morte. Porque no dia que você não tiver uma coisa para aprender, algo para descobrir, algo para refletir, uma
o ponto de vista que você tem que defender. Você está fazendo o que no mundo? Gastando oxigênio? Para mim, a importância é isso, é estar viva. Pena que o corpo não facilita muito, né? Mas assim mesmo, vou levando. Então é isso. Tá viva, viva. Enquanto estiver respirando, viva intensamente. Não morra antes do tempo. Não se entregue antes do tempo. Porque a morte vem para todo mundo. Mas deixa ela vir com você ativa, para não ficar se martirizando. Eu acho que não tem idade. Agora, a pessoa tem também que ter saúde para enfrentar certas coisas, né? Porque eu cheguei a enfrentar 2 faculdades, mas porque eu tinha saúde e tenho ainda hoje. Se gosta de plantar, plante. Se gosta de desenhar, desenhe. Se gosta de estudar, vá para a escola. Eu nunca encontrei problema quanto à idade, não, sabe? É muito importante combater o etarismo, porque isso nos diminui como pessoas, nos diminui como sociedade, nos diminui como civilização. Né? Se a gente não consegue respeitar, valorizar, celebrar, né, o envelhecimento e a longevidade, que afinal são conquistas do nosso tempo. Nunca tanta gente viveu tanto. Isso é muito bom. A gente conseguiu isso por uma série de investimentos em saneamento básico, em higiene, em cuidados com a saúde. Tem toda uma série de fatores sociais e culturais que contribuíram e contribuem para esse crescimento da longevidade. Eu gostaria de dizer para as pessoas que são 30 a mais, 40 a mais, 50 a mais, 60 a mais, 80 a mais, que gostem de si mesmas nesse momento de vida que estão. Lembrem que já passaram por todas as fases, aproveitem a experiência que adquiriram até aqui e aproveitem cada dia de sua vida como se fosse o melhor dia. E se curtam e curtam a vida, não permitam que ninguém tire a sua cidadania, a sua capacidade de ser feliz, porque felicidade é uma coisa que é de dentro para fora, ela não vem com os outros. Então, não permitam discriminação. Eu acredito muito na desconstrução dessa crença de que quando a gente vai adquirindo a idade, a gente vai perdendo força. Eu acredito que eu estou muito melhor agora do que eu era com 24 anos. E hoje eu me sinto muito mais pronta, me sinto muito... Eu sinto que eu tenho tanto a oferecer para as pessoas que eu acho que a gente precisa manter o movimento. Eu acho que a gente não pode ficar na inação. Eu acho que a gente tem que potencializar as pessoas, 30, 40, 50, 60 a mais. Eu tenho exemplo na minha casa de mulheres de 80 anos que estão ainda ativas e pensando no que pode oferecer, né, de produtivo para a sociedade. Então, eu acredito mais na força da gente caminhar, a gente vai abrindo, né, caminha que o chão se abre, né, caminha que o caminho vem. Então, eu acredito muito nisso.